Quando olhamos pelo Sistema Solar, mais de 290 luas fascinantes foram observadas, a maioria das quais orbita os planetas gigantes gasosos, Júpiter e Saturno. Nosso planeta Terra contribui apenas com uma para essa lista, a Lua. Mas este corpo celeste cinza e brilhante é realmente a única coisa natural que orbita a Terra? Desde o século XIX, houve vários anúncios interessantes de certos astrônomos alegando ter descoberto uma nova lua da Terra. O astrônomo francês Frédéric Petit anunciou em 1846 que ele havia observado uma segunda lua. Embora sua descoberta tenha ganhado muita atenção na época, logo foi descartada. Principalmente porque ele a colocou a uma distância de apenas 11 quilômetros da Terra, que é aproximadamente a altura em que os aviões comerciais voam. O cientista alemão Dr. Georg Volltemort anunciou em 1898 que havia localizado não apenas uma segunda lua, mas também um sistema de pequenas luas orbitando a Terra. Sua descoberta, no entanto, não pôde ser confirmada e foi amplamente considerada falsa. Até mesmo o homem que descobriu Plutão, Clyde Tombaugh, estudou a possibilidade de uma segunda lua, apenas para divulgar um relatório em 1959, afirmando que não havia encontrado nada durante sua busca. Então, com base nessas tentativas anteriores, a Terra realmente tem apenas uma lua? Será? Porque há uma resposta muito mais interessante que implica que nosso planeta teve muitos objetos semelhantes à Lua ao longo dos anos e que, atualmente, tem muito mais do que você pode imaginar. Este é o Astromania. Considere se inscrever e tocar no sino de notificação para nunca perder nenhum vídeo. Quando a Terra se formou pela primeira vez há cerca de 4,5 bilhões de anos, até onde sabemos, ela não tinha Lua. Mas isso mudou logo quando, de acordo com a hipótese do grande impacto, um protoplaneta do tamanho de Marte, apelidado de Theia, colidiu com a jovem Terra, fazendo com que grandes pedaços de detritos fossem lançados no espaço. Este material em órbita eventualmente se fundiu e formou a magnífica Lua que vemos hoje. Alguns astrônomos especulam, no entanto, que pode ter havido uma Lua companheira muito cedo na história da Terra. Um impacto com essa outra Lua pode ajudar a explicar como o lado visível da Lua é baixo e plano, dominado por cicatrizes vulcânicas, enquanto o outro lado oculto é montanhoso e profundamente estriado. No entanto, outros processos também podem ser responsáveis por essas observações. Então, a ideia da outra Lua ainda é hipotética. Parece que a Lua é o nosso único satélite natural permanente, mas, apesar das tentativas fraudulentas, equivocadas ou fracassadas anteriores de se encontrar uma segunda Lua, nas últimas décadas, outros objetos misteriosos foram descobertos em órbita ao redor da Terra. Em 1991, um pequeno objeto foi avistado que parecia, a princípio, ser um pedaço antigo de um equipamento da NASA das missões Apollo, mas um exame mais aprofundado indicou que era de origem natural. O misterioso objeto, que ficou conhecido como uma espécie de segunda lua da Terra na época, foi chamado de 1991 VG. E não tinha nada a ver com a Lua que conhecemos tão bem. Na verdade, ele tinha apenas 10 metros de diâmetro,
mas foi o primeiro do seu tipo a ser observado como gravitacionalmente vinculado à Terra, pelo menos por um curto período, fazendo dele uma mini-lua. Ficou logo claro, no entanto, que 1991 VG era uma lua temporária, pois orbitou a Terra por apenas alguns meses. Tornou-se um dos poucos satélites temporários já descobertos. Será que Frédéric Petit e Dr. George Valtemar, que passaram anos buscando novas luas elusivas da Terra, estavam no caminho certo? Poderiam eles ter descoberto luas temporárias? Possivelmente a menção mais antiga conhecida de uma lua temporária ocorreu em 1913, quando uma estranha e ainda inexplicada procissão de meteoros iluminou o céu noturno sobre o Canadá, o noroeste dos Estados Unidos e até o Brasil. A origem do evento, chamado de Grande Procissão de Meteoros de 1913, ainda é um mistério. No entanto, muitos astrônomos teorizam que poderia ter sido um satélite natural temporário da Terra, uma segunda lua temporária que parcialmente queimou na atmosfera da Terra. Essas luas momentâneas tendem a ser pequenos objetos capturados pelo campo gravitacional do nosso planeta e, assim, tornam-se satélites naturais da Terra. Mas, ao contrário das outras luas, elas eventualmente saem de suas órbitas ou colidem com a Terra. No entanto, as mini-luas temporárias não são as únicas coisas que nos orbitam ao que parece. Em 1961, um relatório anunciou a existência das chamadas luas fantasmas. As luas fantasmas, que também são chamadas de nuvens de Kordylewski, foram relatadas como nuvens de poeira muito tênues para serem vistas a olho nu, que orbitavam a Terra no mesmo caminho da Lua. Quase 60 anos, as luas fantasmas permaneceram uma questão de controvérsia, até que, em 2018, elas foram confirmadas como existentes. As nuvens em si são enormes, quase 9 vezes mais largas que a Terra, segundo o estudo, e são compostas de partículas individuais estimadas em apenas 1 micrômetro de diâmetro. A luz do Sol, refletindo nessas partículas, faz com que brilhem muito levemente, mas são extremamente difíceis de ver. Embora as luas fantasmas sejam fascinantes, elas também são extremamente tênues e dificilmente parecem qualificar-se como luas, embora orbitem a Terra. No entanto, também há outras rochas espaciais que parecem orbitar a Terra, mas que são mais influenciadas pela gravidade do Sol. Essas são chamadas de quasi-satélites ou quasi-luas. Elas não seguem a órbita da Terra, mas levam 365 dias para orbitar o Sol, assim como o nosso planeta, fazendo parecer que estão em órbita, apesar de estarem principalmente fora da influência gravitacional da Terra. Então, temos os trojans da Terra que, novamente, não necessariamente orbitam a Terra, mas se movem ao longo do mesmo caminho, logo à frente ou logo atrás, em locais chamados pontos de Lagrange. Esses são lugares em nosso sistema solar onde a atração gravitacional de dois corpos planetários, assim como o movimento de suas órbitas, combinam-se para criar um equilíbrio. Eles são pontos no espaço que são gravitacionalmente estáveis. Os objetos que enviamos para esses locais tendem a permanecer lá naturalmente ou pode ser mantido com energia mínima porque as forças estão em equilíbrio.
A NASA aproveitou esses pontos de Lagrange mais notavelmente com o telescópio espacial James Webb, que orbita o Sol no ponto de Lagrange número 2 da Terra, permitindo que o telescópio permaneça alinhado com a Terra enquanto ela se move ao redor do Sol e mantém esta órbita usando muito pouco combustível. No ponto de Lagrange 4 foram descobertos 2 trojans da Terra e, embora sejam pequenos, com apenas 400 metros de largura e o outro com cerca de 1 quilômetro, eles podem se tornar bastante significativos para nós no futuro, pois poderiam ser lugares ideais para construir bases para uma exploração avançada do sistema solar, ou até mesmo uma grande fonte de recursos. Eles seriam alvos atraentes para sondas espaciais robóticas rápidas e de baixo orçamento, possivelmente tornando-os lugares lógicos para realizar os primeiros experimentos de mineração de asteroides, já que os testes poderiam ser enviados e recuperados muito mais rapidamente do que seria possível em uma missão ao cinturão de asteroides. Por gerações, muitos astrônomos sugeriram a possibilidade de que a Terra possa ter mais de uma lua. E, embora agora saibamos que a Lua é o nosso único satélite natural permanente, também sabemos que há muitas mini-luas por aí que vêm e vão e que um dia também podem ter as pegadas de um astronauta em sua superfície.